Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Luísa. Meu nome é Farney. Meu nome é Maria Alice. E esse é o Life Pop! No episódio de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho aí da nossa história, de como a gente se conheceu, sobre o que cada pessoa gosta, né, como é que a gente entrou nesse mundo aí de pop, de K-pop, né, para vocês, às vezes, se identificar, né, melhor com cada um de nós. Acredito que posso começar? Vai lá, gata. Como eu falei, né? Meu nome é Luísa. Eu comecei a escutar K-pop em 2019. A partir do momento que eu escutei, foi assim um gênero musical que eu não parei de consumir mais. Além do K-pop, eu escuto também muito rock e pop. Atualmente, meus grupos favoritos, né? Meu grupo Ultimate é Red Velvet, o ITZY, o NJZ, né? Vulgo New Jeans. E a minha última aquisição foi o Baby Monster. É isso. Todo dia, né, que grupos novos debutam, principalmente girl groups, eu escuto, eu tento não só ver o MV, como também se tiver um mini álbum ou até um full álbum, que é muito difícil, né, a pessoa debutar com full álbum, mas enfim, tudo eu tento escutar para poder conhecer, né, cada vez mais girl groups. Nossa. Eu sou Farney e eu conheço o K-pop ali meados de 2013, 2014 e até mesmo um pouco antes, né, porque vou ter que dar uma adenda aqui, é a segunda vez que estamos gravando, então algumas informações podem sumir. Isso mesmo, mas foi nessa época, mais ou menos, um pouco antes, porque, igual eu gosto de dizer, eu conheci o K-pop através do 21, que foi justamente aonde ali fazendo a organização de uma festa de Halloween do pessoal da minha igreja na época, que eu era católico. Acabei descobrindo o 21 pela música Falling in Love. Ali o MV também, que me prendeu muito, né, devido à estética bem bonita do MV. E também justamente pela potência vocal de todas elas, mas em específico da Park Bom. Porque ela, na época, ela era como se fosse uma bonequinha. Não que hoje em dia ela não seja. Ela continua sendo uma bonequinha do meu coração. Só que na época, ela mostrava ali uma potência vocal maravilhosa, uma estética visual linda. Tanto que depois disso eu apaixonei pela Cielo, pela Minzy, pela Sandara. Então, tipo assim, maravilhosas, perfeitas. E foi a partir disso aí que eu tomei gosto pelo K-pop. E aí apareceu ali no canal Play TV, né, um canal de TV fechado, um programa chamado Ichiban. Se você conhece aí, coloca nos comentários. Aonde eu descobri ali outros grupos, como Big Bang, como Girl Generation. Inclusive, eu vi o debut ali do Red Velvet com Happiness. Entre outros grupos também que eu acabei descobrindo lá. E infelizmente aí também eu vi alguns disband, né? Inclusive o Tiara. E outros grupos também que não vão estar agora na minha mente, mas que eu também vi alguns disbands. Hoje em dia, os meus grupos Ultimate do meu coração são 21 e Red Velvet. Ponderando mais pro lado do Red Velvet, porque teve alguns lançamentos posteriores, né? E o 21 teve o seu retorno por agora. Então ali eu acompanhei elas até o disband, que foi com a música Goodbye, se não me engano. Que, nossa, cortou meu coração na época e realmente chorei muito, porque eu gostava muito delas. E, então, tipo assim, outros grupos surgiram posteriormente, eu tô gostando também. Um exemplo disso é o Baby Monster, o Aespa, que inclusive é um dos grupos da SM que eu estou gostando bastante. Tem outros grupos também que eu acompanho, não com tanto afinco, mas que, tipo assim, eu gosto muito quando saem alguns lançamentos. Inclusive um que eu estou descobrindo agora, o N-Mix. Que memoráveis, babadeiras, maravilhosas, entregam bastante. E, inclusive, a Lily, né, que é a minha bias. Então, tipo assim, sem comentários. Apaixonado. Sem contar também que eu gosto de outros grupos, de outras músicas também, né, não somente o K-pop, que seria ali o J-Rock, o J-Pop, o K-Hip Hop, onde ali escuto bastante o Jin, escuto o Zico, escuto o Crush, escuto também o Mino,
As músicas R&B da própria Ruassa, que são muito boas, inclusive, ela é muito boa. Então, tipo assim, finado Mamamoo, infelizmente, que Deus as tenha. Então, tipo assim, tem toda essa questão, né? Gosto muito de tudo. E, inclusive, de rock norte-americano, rock japonês, como eu falei. E agora eu estou descobrindo rock coreano, que inclusive escutei, não vou lembrar o nome da banda, porque é um nome um pouco ainda que não tá na minha cabeça. Que eu descobri uma banda da JYP, que canta rock e é muito boa. Lua, até então, eu mostrei pra ela também tá. Heroes, uma coisa assim, Ex-Nari. Adorei, inclusive. Eu tava vendo não me recordo direito, gente. Então, tipo assim, rock brasileiro, entre outros estilos musicais, qualquer coisa eu posso estar aí fazendo algumas indicações em Reels pra vocês, porque eu não vou dizer que eu tenho um conhecimento muito grande, mas eu posso propor um debate pra vocês nos comentários pra gente se conhecer melhor. Pessoal, o meu início, né, no meio do K-pop foi mais ou menos em 2014. Primeiro eu tinha visto um clipe passando assim na televisão, mas não tinha som nenhum. Era o clipe O do Girl Generation, e depois assim que eu me encantei com as meninas, com as roupas, com as cores do clipe. Naquela geração, os clipes eram muito coloridos, muito vibrantes. Eu me encantei, era uma coisa bem diferente, mas eu não fui tão a fundo para poder conhecer mais sobre os grupos de K-pop. Só descobri assim que era K-pop, era pop coreano, e tinha alguns grupos ali que eu gostava de ouvir de vez em quando, mas não me aprofundei muito. Eu descobri também o 2NE1, maravilhosas, e depois de um tempo assim, que mais para 2019, que foi me despertar meu interesse em escutar mesmo K-pop. Quando eu comecei a escutar, era Twice, comecei a escutar mais grupos como de idol. Na verdade, eu coloco ali assim, a playlist de K-pop, músicas mais tranquilas. Aí eu começava a escutar as músicas tranquilas para estudar ou para trabalhar, e colocava ali músicas mais agitadas para dançar e aprender nas coreografias. Eu fui gostando dos grupos por conta disso. Não tenho muitos grupos favoritos, assim, eu gosto mais, na verdade, das músicas. Gosto das mais antigas, Blackpink, gosto do Red Velvet. As mais dançantes, assim, vocês podem imaginar, as que mais são baladas, assim, mais farofa, são as que eu gosto. De Idol, Everglow, Mamamoo também, eu gostava de algumas que são bem agitadas também. Era assim legal. E nossa, tem muitos grupos, muitas músicas, o Big Bang, que retornaram agora, os meninos do Big Bang. Na época do Bang Bang Bang, que fez sucesso, todo mundo fazia a dancinha ali com remix. E do Stray Kids também, as bandas masculinas que eu gosto muito, são essas pegadas mais, né, dos meninos que tocam música mais animada para dançar, que são músicas muito enérgicas, assim, que você coloca para escutar, para poder você coloca as músicas mais agitadas, assim, para poder colocar no fone e escutar na hora de correr. Aquilo ali te dá um gás. Então, assim, dentro do K-pop é isso que eu mais curto. E fora isso, assim, eu não escuto muito música normalmente, mas já escutei muito. Há um tempo atrás eu escutava muito, o tempo inteiro. Gosto muito de J-Rock e músicas dos animes que eu consumia desde muito nova. Eu gosto de pegar as músicas dos animes, escutar e lembrar das cenas dos animes, ou me lembrar da história do anime enquanto eu estou escutando a música. Gosto muito de música internacional. Eu cresci escutando Beyoncé, Lady Gaga, a Rihanna. Infelizmente ela não faz mais CDs, músicas, né? Diz que vai lançar uma música agora, né? Um novo CD por agora, mas cresci escutando isso. E agora estou consumindo mais realmente o K-pop. Então, eu conheci o K-pop ou em 2018 ou em 2017, não tenho certeza.
Mas o Blackpink foi, para mim, o que mais me impressionou. Até então eu já tinha ouvido algumas músicas, já tinha visto alguns clipes, mas nada que tenha me chamado tanta atenção, igual o Blackpink. Eles realmente tiveram uma coisa mais impactante para mim. E eu também tinha visto uma imagem da Irene no clipe de Automatic, e aí eu fiquei com aquela imagem na cabeça e fui pesquisar sobre o que era e descobri que era um grupo de K-pop. Que, inclusive, depois eu comecei eu vi o clipe de Bad Boy, não, nem foi de Automatic, foi de Bad Boy, e aí eu procurei a discografia. E assim eu fiquei encantada, porque eu já fui num álbum que era puro ouro. Aquele álbum é atemporal, é maravilhoso. E eu comecei a pesquisar muito sobre elas e sobre o Blackpink também. E me apaixonei por esse mundo e como as coisas têm qualidade, né? Os clipes são muito bem feitos, as músicas são bem feitas, tem uma coisa impactante. Blackpink tem essa coisa de todo MV delas meio que superar o outro. Então é sempre uma expectativa muito grande para quando elas têm um comeback. E o Red Velvet, que você nunca sabe o que esperar, né? As músicas do Red Velvet são muito temporais, mas os clipes são muito bem feitos, contam histórias, os conceitos por trás dos álbuns, tudo isso foi me encantando. E eu acabei ficando cada vez mais fã e amando a discografia maravilhosa que elas têm. Eu gosto de outros grupos femininos também, mas no momento o Red Velvet é meu favorito. E sobre a questão do K-pop, né, que é algo que nos uniu aqui, nada melhor do que a gente falar também como a gente se conheceu, né? Inicialmente, vamos dizer assim, igual eu cheguei a falar, o K-pop nos uniu. Então, nada melhor do que falar sobre como que a gente chegou até aqui. Que, inicialmente, eu conheci Marcela a partir de uma pessoa que acabou nos juntando, que inclusive foi no dia do evento de K-pop, no primeiro evento de K-pop que teve aqui na cidade, aonde ali a gente acabou aproveitando algumas danças, músicas. Eu não sei se Marcela tem até hoje o vídeo da gente dançando o Gangnam Style do Psy. Teve vídeo, se a gente dançou o Gangnam Style, teve o vídeo. E, tipo assim, foi uma festa muito boa. Devido a ter a questão do K-pop, ter mais pessoas mais novas, já que é um estilo musical que está em constante crescente, então acaba que mais pessoas mais novas acabam conhecendo. E então acaba que, igual, por exemplo, no evento que a gente foi, teve mais adolescentes, pais que levaram os adolescentes. Não que tenha algo de errado, inclusive é muito bom, porque eles já conhecem música boa desde o início. Uhum. Então, foi um evento bacana, teve pessoas bacanas, teve ativações bacanas também durante o evento, tipo assim, galera super legal, super alto astral. E posteriormente a isso, a gente manteve a amizade e estamos aqui hoje. E obviamente também tem a questão de que a gente se juntou devido ao Red Velvet, né? Porque até então eu achava que eu era o único Montes Clarence que gostava de Red Velvet. E ao descobrir que Marcela também gostava, foi tipo o ápice. Isso que eu ia falar, né? Que provavelmente vocês que estão ouvindo de outros lugares não vão entender a complexidade, mas quem mora na região que nós estamos, é muito difícil conhecer uma pessoa que gosta de K-pop e que gosta desses grupos mais que fazem mais sucesso na Ásia do que aqui no Brasil. Então, geralmente, o que toca aqui é sertanejo. Qualquer lugar que você for, vai tocar sertanejo. É muito difícil tocar uma música diferente. E eu era muito fã de Red Velvet e era isolada, assim. Nenhum amigo meu gosta, antes deles, né? Nenhum amigo meu gostava, nem de K-pop em geral, Exatamente. nem conhecia. Eu não tinha ninguém para falar sobre o assunto, eu vivia praticamente isolada. E aí, quando esse meu amigo falou que conhecia Farney, ele falou que ele gostava de K-pop, mas não falou do Red Velvet. Aí eu perguntei milhões de vezes, ele conhece o Red Velvet? Ele gosta do Red Velvet? E quando a gente se conheceu, foi maravilhoso. Por quê? Porque ele me falou que ele gostava do Red Velvet. E foi uma noite maravilhosa, porque a gente curtiu, a gente dançou demais. Foi muito bom. Exatamente. Inclusive, pontuando aqui uma questão, que na nossa cidade tem a questão do sertanejo, né? Que é algo que é a maioria na nossa cidade. É predominante. E também, se a gente for pegar uma pessoa ali diferente deles,
seria mais ou menos ali pessoas que gostam de anime, que gostam de ler mangás, que gostam de um jogo de videogame, ou algo do tipo, pessoas diferentes, assim, que para nós é o normal, mas para outras pessoas acaba sendo uma coisa diferente. Então, tipo assim, em específico, K-pop, e mais específico ainda, Red Velvet, é uma coisa, tipo assim, achar uma agulha no palheiro. Sim. E quando se encontra, pode ter certeza que essa pessoa ela está aberta também a conversar horrores sobre Red Velvet e outros grupos não tão conhecidos pela grande maioria. E é isso que funciona, porque o K-pop não é apenas Blackpink, BTS, hoje em dia o Stray Kids que está super em alta. Existem outros grupos bem gostosos de se ouvir, que não são tão comentados, e que também são populares tanto quanto. É interessante pensar que o Red Velvet não surgiu, porque não só teve essa questão de eu ter tido essa conexão instantânea com o Farney, não só porque ele é muito legal, mas por causa dessa questão de chamar muito o Red Velvet, mas foi assim também que eu conheci Luísa, porque a gente estava no grupo dessa mesma festa sobre K-pop e ela anunciou a venda de alguns álbuns dela do Red Velvet. E é óbvio que eu fui atrás dela para saber quanto que tava, para comprar, inclusive comprei. E eu vi que nesse momento que a gente estava conversando sobre os álbuns, ela estava muito aberta para conversar sobre K-pop e sobre o amor pelo Red Velvet. Então, nisso eu senti que ela era uma pessoa boa para conversar. E instantaneamente eu já mandei o contato dela para Farney. Eu já falei, Farney, vamos comprar álbum com essa menina. Porque é uma coisa muito difícil de encontrar. E ela é uma pessoa muito aberta. É uma coisa que vale a gente comentar também, uma coisa que você entrou em contato com o Lu, pegou todas as informações referentes à compra de álbuns, mas também tem a questão que, posteriormente a gente comprar os álbuns, Marcela estava louca para fazer amizade com você, Lu. Tanto que ela falou assim, gente, eu quero fazer amizade com Luísa, pelo amor de Deus. A gente não pode deixar passar, porque ela é muito legal, não sei o quê. Eu falei assim, gata, então manda mensagem, vai atrás. Tava parecendo homem querendo paquerar. Tanto que Marcela, ela mandou mensagem e falou assim, gente, será que ela vai me responder? Será que ela vai querer fazer amizade comigo? Aí eu falei assim, moça, calma, espera a mulher responder. Eu não lembrava, a mensagem me refrescou a memória. Porque assim, e a gente até fez o grupo a selar nossa amizade. Justamente. Pode falar, bebê? Posso? Você quer que eu comece falando sobre a gente? A história é muito longa, na verdade. Por que você vendeu sua amigadinha? Então, apesar do... foi muito... É muito feliz, né, ter amizade com Farney e Marcela, apesar que a questão da venda dos álbuns foi por um bem maior. Na época, minha filha, né, Dorotinha, minha cachorrinha, precisou passar por uma cirurgia de emergência, e naquele momento a única coisa que eu poderia assim, me desfazer com um valor, né, que tivesse valor, assim, seria os álbuns de K-pop. Antigamente, gente, não é igual hoje, né? Antigamente, se um álbum valia R$100, né? Era R$100. Eu comecei a colecionar em 2021 para 2022, por ali. Então, a gente comprava pela Shopee, né? Tem outras lojas também que a gente comprava e era o valor corretinho, pronto, acabou. Então, quando eu anunciei, né, eu fiquei assim, eu até falei assim, gente, eu acho que do Red Velvet ninguém vai querer comprar. Eu acho que é mais fácil o pessoal querer comprar do ITZY e do Expa também, que eu tinha na época para poder vender. Tem ainda? Se alguém tiver interesse. Enfim. Então, quando Marcela e Farney entrou em contato comigo, eu fiquei muito alegre. Primeiro, né, porque naquele momento eu estava precisando de arrecadar dinheiro. E segundo, por conhecer, né, pessoas que gostam do Red Velvet. É muito... Acho que todos nós aqui temos essa mesma questão. Meu Deus, será que é só eu que gosto do Red Velvet? Isso. Será que ninguém conhece? Guilty pleasure. Isso, porque... muita gente conhece o BTS, muita gente conhece Blackpink, Twice, enfim. Grupos mais em alta. A gente não vê muito pessoal comentando sobre o Red Velvet. Então, só quando eu descobri que tinha 2 pessoas aqui que gostavam, meu Deus, isso é um sonho, assim, sabe, pra gente comentar. Porque até então, meus amigos de K-pop que conheciam o Red Velvet são pessoas que hoje em dia eu já conheço eles, né? Sou muito feliz por conhecê-los.
Mas daqui de Montes Claros mesmo, não tinha ninguém para conversar. Mas, apesar de conhecer K-pop, até então ela não tinha ouvido falar, assim, escutava, acho que uma ou duas músicas do Red Velvet, mas não era assim tão... Agora tem que ouvir tudo. Agora tem que ouvir tudo. Então, foi muito feliz. Não, e eu nem preciso falar que eu sempre sonhei em ter alguns álbuns do Red Velvet, mas eu achava que era um sonho praticamente impossível. Então, eu sempre sonhei, por exemplo, em comprar o Feel My Rhythm e o Queendom. Sempre sonhei, gente. Eu olhava aquele álbum, eu desejava aquele álbum, mas eu não sei porquê, eu nunca tinha comprado, sabe? Não tinha tanto poder aquisitivo para isso. Exatamente. Mas, de alguma forma, você realizou esse sonho. Exatamente. E é uma coisa que vale a pena comentar também, porque, igual, por exemplo, o álbum Red, pra mim, era um dos álbuns, tipo assim, que eu gostava demais, escutava muito. Então, tipo assim, quando teve esse anúncio da venda e tinha lá, obviamente, eu comprei primeiramente para ajudar a nossa amiga, porque estava passando por um momento que precisava do dinheiro, mas também eu usei aquele momento justamente para poder dar um presentinho para minha criança interior. Então, tipo assim, foi excelente a compra. Até hoje eu sou muito feliz com o meu álbum Red. Posteriormente a isso eu comprei o outro To Kill, que também é o álbum que eu amo. Todas as músicas ali, inclusive as B-sides, pra mim são perfeitas. É um conceito perfeito. Tá tudo amarradinho, tudo gostosinho de ouvir. Então, tipo assim, graças a Lu, inclusive, ela abriu as portas agora. A gente quer colecionar todos os álbuns possíveis e imagináveis. Ela iniciou a gente no vício. O dinheiro a gente tem? Não, mas a gente pode fazer um jeitinho ali pra comprar. Então, tipo assim, foi um início de amizade muito legal. Chegou ali em um momento de necessidade da nossa amiga, mas também nos aproximou. Então, tipo assim, a gente pode agradecer a nossa Dorotinha também. Dorotinha. E ainda bem, tá bem hoje, graças a Deus. Uma senhorinha muito saudável. E vai viver bastante tempo pra nos dar muita alegria. Eu quero agradecer o pessoal do grupo, né, lá da festa, pois muitas pessoas se comoveram, né, e apesar de não ter comprado álbuns, mas ajudaram, né, monetariamente, né? Monetariamente, né, com a cirurgia, né, então, gente, muito obrigada por tudo. E eu fui burra, devia ter comprado todos. E o mais engraçado, eu e Maria, essa festa, eu vi a propaganda no... Eu acho que eu uni indiretamente, porque eu vi a propaganda da festa no Instagram, mandei pra Luísa, e aí falei com ela, bora. Aí tá indo pro show do Twice, mas não dá. Aí eu, então beleza, mas vamos... Aí, assim, pelo menos a gente sabe que tem a página no Instagram. Da página do Instagram, ela entrou no grupo do WhatsApp e o pessoal começou a conversar. Eu, no final, acabei não entrando no grupo e a gente deixar de ir na festa acabou que uniu a gente de alguma outra forma. Então, em algum momento, a gente deveria se conhecer, ou seria na festa, ou seria depois. De qualquer forma. No grupo, uniu a gente de alguma forma. E, no momento, eu não estava presente aqui, eu estava visitando meu irmão e cuidando do meu afilhado, meu nenenzinho lindo. Então, assim, foi um momento que Luísa precisava muito de ter outras pessoas presencialmente ali, assim, para poder dar um apoio a ela, que eu não estava dando esse apoio fisicamente, mas vocês estavam aqui. Obrigada, por sinal, acho que eu nunca falei isso para vocês. Momento aí emotivo e tal. E eu percebi, assim, que foi muito importante, como que que nosso caminho deveria se cruzar de alguma forma. Ou seria na festa, que a gente estava querendo muito ir, mas a gente estava economizando para ir no show do Twice, ou seria depois, que foi o que aconteceu. E hoje a gente está aí com esse projeto bem bacana do podcast. E agora falem um pouco também sobre como vocês se conheceram. Conte histórias suas. Então, eu e a Alice, o buraco é mais embaixo. A história é longa. Eu e minha prima, Carol, a gente era melhor amiga desde criança. E aí, um belo dia, eu fui passar as férias na casa de Carol. Tipo assim, eu acho que eu tinha uns 13 anos por aí. E aí eu fui pra casa de Carol, cheguei lá à noite, né? E aí no outro dia de manhã, ela falou assim, ó, a gente vai na casa de uma amiga minha. Só que aí nesse meio tempo, uma outra amiga de Carol também
foi na casa de Carol. E aí a gente conversou, e aí essa pessoa que tava lá saiu de lá e foi pra casa de Alice. Nisso, bem de tardinha, aí Carol chamou, vamos lá na casa de Alice, porque elas moravam, gente, praticamente em frente uma da outra. Na mesma rua, tinha 50 metros de distância. Tipo isso. Acho que nem isso, porque era muito pouquinho. E aí eu cheguei na casa de Maria, né, muito de Alice, assim, muito com vergonha, porque eu tava indo conhecer pessoas novas. Aí eu lembro disso até hoje, na hora que a gente chegou, a Alice tava fazendo alguma coisa, assim, eu sei que ela tava, acho que mexendo alguma coisa nessa outra pessoa que tinha ido na casa de Carol. Sei lá, cabelo, aí a Alice olhou pra mim e falou assim, é você que é prima de Carol? Eu, assim, me senti um pouco estranha na hora. Tipo, a fofoca rolou solta. Ela, não, eu dei o grito. Ela falou assim, eu sou Paulina. Meu nome é Paulina. Aí eu falei, deu grito. Quando eu abri a porta, foi aí o meu ponto de vista. A minha amiga já estava lá, já tinha fofocado da prima de Carol. Aí eu cheguei, né, abri o portão, aí Carol falou assim, Maria, essa daqui... Não foi você que abriu o portão, não? Tia Hilda. Foi minha mãe. Foi. Abri o portão, mas na hora, mas eu abracei. Você tava lá dentro do seu quarto. Minha memória foi toda alterada Gente, agora. pelo amor de Deus. Eu só me lembro desse jeito. Só me lembro do seguinte. Falou que o nome dela era Luísa Paulina. E eu fui, dei o grito, assim, a maior desesperadora, cantando a música da Usurpadora. Constrangendo uma desconhecida na minha própria casa. Eu tinha, o quê? 17 anos. Mas sem noção nenhuma na época. E depois desse constrangimento absurdo, a gente virou melhores amigas. Conhece muito tempo. Foi assim... Foi uma coisa assim, engraçada, porque foi instantânea, assim, meio que começou a gostar, pronto. Aí naquela época ainda tinha MSN, Orkut, é muito antigo. Então a gente conversava, e eu não morava aqui em Montes Claros, eu morava em Aparecida, que é uma roça próximo daqui, uma comunidade rural. E aí a gente conversava por MSN todo dia, e por Orkut. Aí eu só vinha para Montes Claros nas férias. Que eu ia pra casa de Carol e a gente encontrava. Muitas revelações hoje, viu? Sim. Não somente vocês estão impressionados, como nós também estamos. Foi desse jeito. A gente foi crescendo, né? E a amizade foi assim, transformando também com o tempo, porque ocorre muito isso, né? De quanto o tempo passa, às vezes a gente muda, cada um muda de, sei lá, de vontade, casa, de jeito, assim. Tem casa, tem filho, segue alguma coisa, vai morar fora. Muitas vezes as amizades acabam assim. E a gente, eu sinto que a nossa amizade foi meio que amadurecendo e transformando. E fortalecendo mais, né? Isso, porque teve épocas assim que a gente passou, que às vezes a gente conversava pouco. E às vezes até assim, quando voltava, parece que nunca tinha. Mas é porque, tipo assim, amizades de anos, onde acontecer isso, né? Porque igual, por exemplo, eu tenho amizade desde a infância com 2 amigos. Inclusive, um deles eu sou padrinho de casamento. E, tipo assim, eu conheci eles no ensino fundamental, lá pra terceira série. Criança. Hoje em dia eu tenho mais de quase 30 anos, então, tipo assim, bastante tempo. E, inclusive, até hoje a gente sabe, hoje em dia não, né? Um deles já tá casado, né, obviamente, então tá dedicado à esposa. Mas outro que não está, estamos saindo aí direto, indo pro restaurantes, porque agora a gente tá mais velho, né? A gente tá mais refinado. Um rolê, assim, mais filmes e tudo. Mas, tipo assim, é algo bacana de manter uma amizade por anos, igual vocês comentaram. É uma amizade que ela envelhece junto com as pessoas, ela amadurece junto, e, tipo assim, você vê que realmente existe ali uma vontade de manter essa amizade. Porque existem amizades que não duram tanto, que acabam devido, sei lá, a alguém viajar, igual vocês falaram, ou alguém acabar se dedicando a uma coisa e acabar meio que esquecendo dos amigos. Até os próprios gostos também, a gente deixa de gostar de muita coisa.
Então, tipo assim... Eu perdi amizades porque as pessoas deixaram de gostar de muita coisa que eu continuo gostando e eu vou continuar gostando para sempre, não vou deixar, eu não vou abrir mão de certas coisas que é da minha personalidade, que é do meu gosto. E se eu encontrar no meio desse caminho aí outras pessoas que gostam do mesmo que eu, meus antigos amigos quiserem ir, que venham novas pessoas, no caso vocês agora. Eu estou muito focada no K-pop e conheci vocês, e assim, foi praticamente imediato. Em pouquíssimo tempo a gente pegou uma amizade muito grande de falar coisas assim, confidências, né? Que eu não falaria para as pessoas que eu conheço há muito tempo. Eu fiz minha melhor amiga gostar de Blackpink. Então, quando eu chegava à noite, depois do ensino médio, eu chegava, porque lá era até 11 horas da noite que a gente estudava, 23. Então a gente saía, ia embora, né? Quando chegava lá, aí já tava Maria e Carol no MSN, cadê você? Chamando lá no... Atualizada as fofocas. Isso, conversando. Aí, e assim a gente conversava, nossa, até meia-noite e meia, aí já não podia, né? Que a mãe brigava, né? Porque tava né, muito tarde, ela disse, esse computador. E, gente, naquela época lá na roça da internet, discada. Nossa, a situação, aquele barulhinho. Eu fui dessa época e só podia usar a internet finais de semana, né? A partir de sábado. E quando você usava, meio que a casa não recebia ligação. Por isso que a gente muitas vezes preferia usar à noite. Porque não de noite pra madrugada não tinha tanto problema. A gente ficava de madrugada. A gente ficava assim, nossa, foi bem assim. Teve a época do uma gostar muito de rock e as outras às vezes talvez não gostar muito, mas acompanhar, né? Teve a época ali por exemplo, Carol gostava muito de Rebelde Brasil e Maria assistir para poder acompanhar. Mais ou menos na época eu estava na faculdade, então eu não assisti, mas quando lançou a segunda vez, assim, eu já tinha terminado a faculdade, agora, eu assisti. Então, pegando o gancho aí, quando eu falei sobre a idade das pessoas que foram no primeiro evento de K-pop, nada melhor também do que a gente comentar sobre o etarismo, né, no K-pop. Porque não só no K-pop, mas vamos falar específico dele. Que, tipo assim, muitas pessoas acham que por ser algo mais consumido por jovens, por crianças, por adolescentes e adolescentes, é algo, tipo assim, majoritariamente deles, né? E, na verdade, tipo assim, como outras mídias, o K-pop não é somente para crianças, né? Na verdade, não é para crianças. Observação, né? Tem muitas letras aí que falam coisas que não são tão apropriadas, né? Exatamente. Não é porque o vídeo é todo coloridinho, lindo lá, cheio de cores vibrantes e uma dancinha ali fácil ou não tão fácil às vezes, que a música em si vai falar sobre aquilo, eles estão retratando bem temas infantis, né? Agora, eu tenho, talvez, uma opinião assim, um pouco divergente, porque antes eu achava que realmente, tipo assim, o K-pop era mais consumido por pessoas ali menores de 18 anos. Só que quando a gente foi no show do Twice, que a gente viu assim que a grande maioria das pessoas que estavam na fila não eram, lógico, tinham muitos adolescentes ali com os pais, mas a maioria era jovem de mais de 18 anos. Sim. Então, assim, aquilo foi uma coisa assim, também que me deixou muito emocionada e muito feliz, assim, apesar de todo cansaço, né? Porque foi uma coisa muito cansativa. Mas, assim, foi muito feliz você ver aquele tanto de gente, assim, que tá ali, tá enfrentando fila, e tá lá pra poder ver, gritando, cantando, né? Chorando. Maria Alice chorou. Na hora que eu entrei, na hora que a gente achou nosso cantinho ali, que a gente achou um cantinho interessante para assistir o show, que eu respirei, né? Limpei o rosto ali, que a gente tava todo cansado e tal. Até o momento que acabou o show, explodiu as últimas bombas ali de confete, chorei do início ao fim. Aliás, eu não sabia o que era suor ou lágrima. Sem contar que esse ano vai ter de novo, né? Elas vão vir pro Brasil, né? E dessa vez eu vou estar, mesmo que eu venda o gás de casa, mas eu vou lá ver divas do Twice, né? Ver ali a de Ryo com aqueles músculos dela, a Nayeon também soltando seus falsetes, a minha bias Jonghyun,
E as demais também, que são babadeiras também maravilhosas. Sana, Momo, Mina e outras aí maravilhosas. Então, tipo assim, quero, vou, e estou só esperando a data e o valor. Essa questão da idade do K-pop, eu tenho algumas considerações para fazer, porque eu realmente acredito que existe uma carência de conteúdo infantil. Então, muitas vezes, você vê algumas crianças que não estão escutando Xuxa, porque, sei lá, na minha época, quando eu era pequena, eu escutava muito Xuxa. Agora, não, eles escutam o quê? Anitta, Ana Castela, o K-pop, e não é um K-pop tipo Apiti apenas, que é uma música, assim, de boa, tranquila. Escuta e tal, não gosta. Mas às vezes não é. Escutam Ice Cream, do Blackpink, que é um clipe todo colorido. Porque eu acho que existe mesmo essa carência de uma coisa que seja para o público infantil. Então eles veem aquela coisa lá, aquelas cores, igual ela falou, aquelas cores, aquele povo cantando aquelas coreografias interessantes. E eles podem se sentir atraídos, mas muitas vezes a criança que está consumindo aquilo, ela não tem nem consciência da maldade que está naquela letra, sabe? Que bom. A gente agradece que elas que muitas não buscam, não vão atrás das traduções, né? Da Eles acham bonitinho, acham interessante, acham colorido. Diferente, e não né? tem nada a ver, sabe? Às vezes é legal a criança assistir aquilo porque ela acha de alguma forma interessante. Mas aí já vem pela questão da responsabilidade dos pais, né? Porque, igual, por exemplo, ok, existem pessoas que não sabem o que está sendo dito ali, por ser coreano e por estar em inglês. Só que existem músicas com teores ali que são não tão legais assim para uma criança consumir, né? Existem grupos também onde o foco delas são mais sensuais, com letras mais picantes. Inclusive o próprio Red Velvet, que é o grupo que a gente gosta muito. Existem músicas bem salientes, vamos dizer assim, né? Um pouco picantes. A SM, em geral, tem essa questão assim, de ter músicas muito de duplo sentido. Sim, né? o próprio Ice Cream Cake. Mas não só do Red Velvet, mas sim dos outros grupos também. Exato. Tem muito essa questão. Então, tipo assim, eu acho que é mais uma questão das pessoas infantilizarem o ser fã. Exatamente. Ser fã ser visto como uma coisa infantilizada, como uma coisa de gente que não cresceu, sendo que não. Ser fã, às vezes, salva a vida de alguém. Quantas vezes eu já ouvi no consultório de que o BTS era tudo que o adolescente tinha na vida dela. E isso não é um problema, isso não é para ser piada, não é para ser pejorativo. Porque nós temos as nossas paixões, tem coisas que nos movem. Exatamente. A gente vai deixar de ter aquilo só porque é rotulado como infantil e bobo? Exatamente. Gente, a primeira vez que eu escutei, que eu li, na verdade, Crepúsculo, eu estava no ensino médio. E Sim, Crepúsculo, da época, né? E Crepúsculo nunca deixou de ser um tópico importantíssimo na minha vida. Exatamente. Onde comprar os DVDs, comprar os livros, e são coisas que eu assisto até hoje. Inclusive, Crepúsculo é aquele filme conforto, né? Então, que eu gosto até hoje. Isso pra mim, não, às vezes o pessoal acha que isso isso, é aquilo. Gente, isso pra mim não é nenhum motivo de vergonha, né? E dizer, como também não é nenhum motivo de vergonha falar que eu gosto de anime, né? E que animes, inclusive, tem alguns muito sangrentos que, assim, deveria ser proibido de passar. Assim, de menor de idade assistir, porque realmente não foi feito para crianças. Inclusive, muita gente fala, né, quando a gente comenta com alguém sobre gostar de anime, nossa, você vê desse jeito assistindo desenho animado, como se anime fosse algo igual um Tunes, e Pokémon, Mickey da vida. Gente, pelo amor de Deus, se uma pessoa dessa sentar e assistir um anime que a gente consome, elas não iriam conseguir. Porque até então é totalmente diferente, de igual eu comentei aqui, um Pernalonga, um Papaléguas, um Patolino. Então, tipo assim... Nossa, amigo, mas você foi bem no fundo do baú. Porque, tipo assim, são desenhos específicos para crianças, né? Mesmo. Pernalonga, agora, Patolino, Pica-Pau. Tá, falando de um âmbito mais atual. Um Mudubita, uma Princesa Sofia. Peppa Pig. Exatamente. Então, tipo assim, não é a mesma coisa. Não vamos equivaler ali, porque são diferentes, são públicos diferentes, são propostas diferentes. Só que eu considero, vocês podem não concordar, eu considero ignorância das pessoas.
Com certeza. Totalmente ignorância, totalmente ali um não querer saber. Não, o que eu sei é isso aqui, é o que importa. A verdade é essa que tá na minha cabeça. Então, tipo assim, não é assim, gente. Inclusive, se você. Aí que tá. O pai ensina a criança a consumir anime. Aí, quando ele vai entender que aquilo ali não é algo legal, entre aspas, o pai vai querer que a criança pare de consumir. Uhum. E aí vira um tópico na família, vira um tabu. Então, tipo assim, a gente tem que, né, ter cuidado com o que consome. Igual eu sempre falo, temos aqui uma psicóloga, temos que ter cuidado com o que a gente consome. Não, com certeza. A questão se você for pegar, assim, se eu falar animes em geral, não é só anime. Não existe anime só para criança, igual Hantaro, Sim. que passava na televisão, que eu, quando era criança, assistia, que hoje, se eu for assistir, eu vou achar chato, porque é uma coisa que era para me entreter quando eu era criança. Hoje, se eu for pegar Elfen ou pegar Blood mais, Blood Sea também. Blood Sea, porque tem uma trilogia aí, né? Os Bloods aí. Blood Se eu vou colocar um Blood aí para uma criança de 5 anos, minhas sobrinhas, por exemplo, nossa! Eu não. Tanto que é até uma questão assim que eu não deixaria as minhas sobrinhas assistirem alguns animes que eu sei que elas têm acesso fácil e assistem. Exatamente. Naruto tudo bem, agora Naruto Shippuden já é um pouco mais elevado. Boruto ok. Boruto ok, mas elas têm que assistir Naruto para entender Boruto, talvez. Então, assim, conteúdos assim que não tem um controle, eu falo na minha experiência de tia e madrinha, né, que eu já convivo com criança aí há 8 anos, dentro de casa, o tempo inteiro, que é difícil, a gente tem que parar e assistir antes para poder falar, pode ou não pode. E em relação a isso, não é porque alguma coisa, vou dizer no sentido de produto no geral. Não é porque esse produto X, música, vídeo, filme, novela, anime, desenhos, ou brinquedos, jogos, não é porque o produto é feito de uma maneira simples, como usando a tecnologia ali 3D, usando desenho 2D, cartoon, anime e tal, e desenhos como revistas em quadrinhos também. Não é porque é feito dessa maneira que é feito para aquele público simples. O que a gente quer dizer aqui, no final das contas, não existe etarismo para, igual, por exemplo, no K-pop, igual a gente está falando aqui. Todo mundo pode consumir. Todo mundo pode entrar, não tem essa questão de idade. Então as pessoas têm que parar com esse pensamento de se tem muita criança, é só criança. Ou então, se só tem jovem consumindo, eu não vou entrar nesse time. Porque então você pode surpreender. Igual as meninas que comentaram sobre o show do Twice. Existem pessoas também mais velhas que consomem. Não é porque aparecem só jovenzinhos consumindo que vai ser só eles. Até porque o Twice, especificamente no caso do Twice, mas em relação a isso, quando a pessoa é nova, ela não tem poder aquisitivo. Ela é o pai e a mãe que dá, ou então, assim, se tiver mesada, porque quando eu era criança nunca tivemos essa questão de mesada na família. Se eu falar mesada, era assim, durante as férias a gente tinha um dinheirinho ali que podia fazer algumas coisas. Então, assim, hoje que a gente tem poder aquisitivo, a gente vai presentear a nossa criança interior, igual você falou, com o CD. A gente vai querer comprar coisas que a gente gosta, coisas que a gente queria desde criança, que não podia, não tinha condições, enfim. Hoje a gente pode, então, assim, muita gente do show mesmo, hoje eu posso virar e falar assim, eu consegui pagar e é um show que antigamente seria impossível quando era criança, Sim. Quando era adolescente. Essa questão também, né? Por ter pessoas de maior no show, não quer dizer que também seja porque os menores não vão, mas tem a questão da aquisitivo. Então, tipo assim, é isso, né, galera? Foi um assunto bacana. Vocês podem mandar indicações para pautas, né, nos nossos próximos episódios. E aí, vocês têm alguma recomendação para os nossos ouvintes?
Eu vou recomendar a música You Better Know, do Red Velvet, que é uma música que... A primeira vez que eu escutei foi no momento que eu estava muito frágil. Eu chorei litros quando eu escutei a música. Não foi por nada. Foi a música. Assim, minha Lina falou assim, escuta a música tal. Eu procurei um vídeo ali qualquer. É uma música linda, muito emotiva, que toca a alma no momento que você precisa assim, desabafar e que te motiva também. Então consumam essa música que eu vou indicar independente da idade do mesmo álbum, que é Hear the Sea, que é linda também. Esse álbum é todo maravilhoso, gente. Vocês podem vir à vontade, mas escuta essa em especial. Eu quero indicar Imaginary Friend, do ITZY. É uma música assim que, quando eu começo a escutar, me dá uma sensação de nostalgia, igual Cosmic, do Red Velvet. Nossa. Então, foram músicas assim, lançadas no ano passado que eu não podia escutar, que eu chorava. Então, assim, mas são músicas ótimas. Então, eu tô aí dando essa indicação para vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito. E eu quero indicar aí, então, uma música também que me toca muito o coração, que é de um lançamento recente, né, do Enix, que é o Ocean. Escutem essa música. E eu quero convidar vocês a nos seguir no Instagram e em todas as outras redes sociais, porque ainda vamos fazer vários conteúdos para você acompanhar no nosso Instagram. Não percam. Um beijo, até a próxima. Bye, bye.